Diretrizes. A humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós. Podeis ser caridosos com o vosso próximo sem humildade? Não, visto que esse sentimento nivela os homens, mostra que eles são irmãos que devem ajudar-se mutuamente e os conduz para o bem. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11, editora Celde. Jesus Cristo nos ajude e abençoe, agora e sempre. Ao término do ano de trabalho que passamos, coube a mim esta noite falar representando o plano espiritual e dizendo a todos o quanto estamos lutando lado a lado com vocês para que não haja esmorecimentos, mesmo fracassos neste período tão insensato, tão inquieto, tão doloroso. Temos nos esmerado em ajudar, dizia eu há pouco, mas todo o auxílio que prestamos o fazemos de modo discreto, apoiando sim, mas nunca ostensivamente. E por que isso? Perguntarão alguns. Porque, justamente, todos aqui representados passam por provas, por lutas expiatórias, por dificuldades muito grandes. E se suprimíssemos as lutas de vocês com o nosso apoio integral, ou se as suprimíssemos com a força do nosso pensamento, não estaríamos efetivamente ajudando a quem deseja aprimorar-se. O aprimoramento de cada um é feito estudando-se a si próprio. Primeiramente, estudando a doutrina espírita, é claro, e aprendendo a conviver com as dificuldades. Como poderíamos trazer demonstrações de amor e de amizade por vocês se fizéssemos tudo de modo tão ostensivo? Aprendemos aqui no mundo dos espíritos que toda forma de auxílio precisa fazer com que a pessoa a que se está auxiliando cresça espiritualmente. Ora, lutando como lutam, se nós dessemos tudo e de modo tão claro, quando vocês estudariam, cresceriam e cumpririam todos os deveres que têm a cumprir. Por isso, nossa dedicação quase que anônima, porém nunca os deixando em situação difícil. No momento em que orarem, solicitando a Deus realmente o apoio e não solicitando substituição ou interrupção da luta, nós poderemos estar presentes. Todas as vezes em que houver uma prece ou um pranto sincero, estaremos aí para ouvir a prece e secar as lágrimas. Todas as vezes que a saúde falir, as forças começarem a fraquejar, estaremos juntos, não tirando a prova, mas sugerindo, orientando, fazendo manuseio de fluidos capazes de erguer a todos vocês. Assim, nosso convite hoje e sempre é que não esmoreçam e trabalhem muito. O trabalho será realmente maior neste ano que irá se iniciar, embora tenhamos algumas outras facilidades. Mas certamente passaremos por novos apelos, por novas situações. Acontecerão algumas provocações e o sentimento de perda por parte de alguns irmãos se refletirá sobre nós, e isto porque estarão pensando que estamos querendo destruí-los ou derrubá-los, quando, na verdade, estaremos apenas cumprindo com o trabalho do bem, o trabalho espírita. E assim, nós, os que estamos trabalhando, continuaremos a trabalhar, porque só temos que dar satisfação dos nossos atos a Deus, naturalmente, a Jesus Cristo e aos guias espirituais de cada um. Vocês, portanto, irão lutar, mas não esqueçam, todas as vezes que pararem para dar satisfação a alguém de seus atos espíritas, estarão impedindo a própria caminhada. Lutem, caminhem, caminhem, caminhem sempre. A casa, naturalmente, continuará com suas atividades, trazendo escândalos para muitos. Mas nós estaremos desenvolvendo a humildade. Em nenhum momento, autoritarismo ou ideias de supremacia. Aqueles que estão em fase de transição
Sugerimos que sejam cristãos e, se puderem ser da Casa Espírita de Leon Denis, melhor ainda, porque estarão somando mais e mais para este esforço que estamos desenvolvendo. Nossa casa ajudará mais a outras instituições, porque deveremos ajudar-nos uns aos outros para que uns e outros cresçam e, repito, agindo com muita humildade. Lutemos contra o orgulho que antecipa a queda, a vaidade que antecipa a destruição do ser, a falsa intelectualidade que demonstra que as criaturas estão longe de serem sábias. Multipliquem os gestos de caridade. Façam o bem onde e como puderem, porque será este bem que vocês fizerem que irá pesar na balança do apoio espiritual aos que desejarem superar erros das vidas anteriores. Jamais esmoreçam, sejam fiéis a Deus, deem-se as mãos, sejam independentes, porque Deus quer isso, mas sejam capazes de chegar juntos uns dos outros no mesmo objetivo. Lembrem-se de que existe uma coisa chamada falsa moralidade, tanto quanto existe uma coisa chamada falsa sabedoria. Todo o amor que devemos ter por uma casa espírita traduz-se por apoio. No momento em que deixarmos de pensar no apoio, no momento em que deixarmos de pensar no sentimento de humildade, no momento em que nós deixarmos de pensar que devemos uns aos outros os melhores sentimentos de nossa alma, estaremos sendo falsos sábios, falsos intelectuais, porque, e isto repetimos, com aquilo que aprendemos, deveremos demonstrar que estamos sentindo as dificuldades do próximo. Então, irmãos meus, junto à cultura espírita que todos vocês cultuam e desenvolvem muito bem, façam o esforço contínuo de serem caridosos, não apenas na caridade material, mas na espiritual também. A humildade, tenham certeza disso, é muito observada aqui no mundo dos espíritos. Não aquela humildade de falar manso. Vocês sabem disso muito bem, não preciso dar explicações. Não é a humildade de falar manso ou de calar a boca, mas a humildade da observação e da cooperação que nos devemos uns aos outros. O Mestre Jesus Cristo, na sua jornada na Terra, enfatizou muito o estudo, mas ajudou a muita gente. Se vocês observarem o Evangelho, irão notar que ele era auxiliado pelas mulheres que o ajudavam com recursos materiais e que havia até mesmo Judas, o homem encarregado da distribuição de recursos para os outros. Estudemos, sejamos muito humildes, trabalhemos. As visitas aos lares, os passes deverão ser feitos com carinho, com amor, com muito devotamento. Façam o serviço de apoio na assistência fraterna sem falsa superioridade, colocando-se todos lado a lado com aqueles que sofrem. Comuniquem-se uns com os outros quando estiverem passando pelas dores e recordem que existe dentro de todos nós uma coisa que está por ser construída. E isso em todos, sem exceção de ninguém aqui neste salão. A humildade sincera. Não existe aqui ninguém que tenha essa humildade sincera ainda, porque vocês estão encarnados e, portanto, passando por provas as mais variadas que testam a humildade de todos. É sabido que quando passamos por um teste, é porque o conceito não está construído dentro do nosso coração. Senão, sequer passaríamos por testes. A cultura espírita, o amor espírita, a humildade espírita nos levarão à sinceridade, à compreensão, à não vacilação, e isso nos levará ao desejo de ajudar sem pretensões de sermos melhores do que ninguém. Não se esqueçam ainda de mais uma coisa. O irmão Baltazar está me lembrando. Não esqueçam que estão na casa espírita que cultiva o hábito de conviver com os espíritos. O falso conhecimento quer expulsar os espíritos da casa espírita.
Este desejo é uma coisa falsa, não tenham dúvida disso. É o canto da sereia que faz com que haja muita vaidade intelectual e o esquecimento de que estamos numa casa espírita. Meus irmãos, terminando a nossa palavra a vocês, dizemos: sejam felizes, não cultivem mal-estar contra ninguém. Saibam ser alegres, sorridentes. Saibam cantar, saibam ajudar-se uns aos outros. Saibam sorrir. Não sejam inconvenientes, mas saibam sorrir. Lembrem-se sempre de que todos contarão e muito com o auxílio dos guias. Isto se vocês se lembrarem deles. Do contrário, quem irá socorrê-los? Cultivarão hábitos de pensamentos só com vocês mesmos? Não, filhos. Orar, pensar, ler, conviver com os espíritos é dar continuidade a tudo aquilo que se aprende. É viver antecipadamente, como nos diz a doutrina espírita, o mundo dos espíritos. Quem se isola naquela camada de falsa intelectualidade, como quem se coloca num pedestal ou dentro de uma cortina, só vive para si mesmo, nada faz pelo semelhante. Se não pensa em seus guias, viverá com quem? Então, não esqueçam, muito amor no coração. Aprendam e cada um que descubra por si mesmo se está falhando na humildade. Não é o outro que deve dizer-lhe que é orgulhoso. O próprio indivíduo que perceba se está machucando, na hora em que alguém fale alguma coisa que o ofenda, que mexa no seu orgulho. O sinal para isso é ele sentir-se envergonhado com a observação. Cultivem o hábito da humildade e se preparem para as lutas, porque elas virão como decorrência do próprio crescimento de vocês. Que Deus abençoe a todos. Saibam que contarão mais ainda conosco neste ano que vai se iniciar. Mas saibam também que a própria lei da vida, não somos nós que vamos fazer isso não. Vai provocar em vocês as demonstrações de fidelidade. Ataques das trevas serão inúmeros. E vocês estão se importando com isso? Ataques da ignorância? Muitos outros. Eu pergunto, vocês por acaso estão preocupados com a ignorância? Ataques daqueles que não compreendem? Também serão muitos. Mas vocês estão querendo o quê? Que todos pensem como vocês? Não. Se estivessem aqui conosco, se surpreenderiam pelas lutas inúmeras por que passamos, pelas dores que temos. Temos, contudo, uma coisa que vai dentro do nosso coração. É o desejo de servir, de aprender e de continuar. Então, se eu puder dizer a vocês isto, eu direi: aprendam, sirvam e continuem, porque é assim que a casa de Leon Denis irá crescer, sem querer sobressair a ninguém, mas apenas dar continuidade à sua tarefa. Eu lhes disse no início que eu seria o representante do plano espiritual. Estas palavras, pois, são minhas, mas também são de Antônio de Aquino, de Baltazar, de Teresa, de outros espíritos mais. Muitas outras almas cujos nomes não é relevante citar, mas que são almas que estão junto de vocês e que são fiéis trabalhadores do Cristo. Que Jesus Cristo abençoe a todos. Um ano de início muito feliz e muito trabalho no coração, na mente, nas mãos de cada um de vocês. O abraço do Hermann e de todos nós, os espíritos que zelam por esta casa e por todos aqui e a conduzem também. Muita paz, caros amigos, caros irmãos, caros filhos. Muita paz. Psicofonia, Altivo Panfiro, do livro Palavras do Coração, volume 3, editora CELD.